Bom dia, pessoal, tudo bom? Quanto tempo que eu não apareço por aqui? Eu estou muito feliz, na verdade, de poder fazer parte desse momento com vocês, nesse período tão gostoso que é o nosso culto. Eu acho que a gente está passando por momentos, sim, que são diferentes, né? Para alguns mais difíceis, outros nem tanto, mas sempre é uma oportunidade para a gente olhar sempre para o alto, olhar para aquilo que Deus está fazendo, olhar para a grandeza do nosso Senhor, olhar para as oportunidades que Ele nos dá, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das incertezas, mesmo diante de muitas vezes a gente ter a oportunidade de reconstruir relacionamentos, fortalecê-los também. Isso tudo eu acho que Deus nos presenteou com todas essas coisas, todas essas oportunidades que a gente tem de olhar para Ele, de mostrar nossa fidelidade e nosso amor por Ele. Por isso eu acho que muito, para mim, é uma imensa gratidão e uma imensa felicidade estar aqui com vocês nesse período hoje. Estava morrendo de saudades e eu gostaria de convidar todos à igreja, a gente cantar Clame ao Senhor nessa manhã. Amém? Vamos lá? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser e tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser e tudo que sou, sempre te adorarei.
Agora a gente vai fazer a leitura de Salmo 69, trechos de versículo 34 a versículo 36, amém? Louvem-no, ó céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Agora eu vou passar para o momento de intercessão. O Luiz Boy vai fazer esse momento conosco. Se você tiver pedidos ou compartilhamentos de necessidades e também pedidos de oração e agradecimento, também pode mandar no nosso grupo de WhatsApp também ou compartilhar com os líderes da igreja, tá bom? Vamos orar? Bom dia, meus irmãos. Vamos orar agora e nos colocar diante de Deus. Vamos orar? Pai Santo, pela Tua misericórdia, Senhor, é que nós chegamos diante do Teu trono. Confiando, Senhor, na Tua misericórdia e o amor que o Senhor tem pelo Teu povo, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti alguns pedidos. Pedimos, Pai Santo, pela Ivaneide, que é esposa do pastor Nazareno. Ela está com câncer, ele precisa fazer uma cirurgia. Cuida dela, Senhor. Providencia todos os recursos que eles precisam. Tem misericórdia e traz a tua cura. Também pedimos pelo Edmilson, que também precisa fazer uma cirurgia. Pedimos, Senhor, que o Senhor providencie a melhora da saúde dele e todos os recursos que eles precisam. Derrama a tua paz, o teu amor. Derrama a tua cura, Senhor, sobre ele e que a família dele, da Gilce, sejam completamente abençoados, curados e cuidados por Ti, Senhor. Também pedimos pela família da Michele. A Michele faleceu essa semana, depois de vários meses lutando contra o câncer. E agora nós pedimos, Senhor, pela família, pela mãe, pelos filhos, pela irmã, que o Senhor derrame o Teu consolo, a Tua paz, Senhor. Cuida deles. Abençoa que eles se sintam, Senhor, acolhidos e protegidos por Ti, Pai Santo. Também queremos pedir, Senhor, pela família da Raíssa, o Arthur, a tia Débora, a avó, a dona Hilda. Eles pegaram Covid, já estão melhores, mas pedimos que continuem melhorando, que eles sejam completamente curados e fiquem sem nenhuma sequela, Pai Santo. Pedimos também pela família da missionária Jéssica, que a mãe, a irmã e a avó pegaram Covid. Tem misericórdia deles, traz a Tua cura, protege, Senhor, a Jéssica e que eles possam serem completamente curados. Também queremos pedir por algumas pessoas que estão com depressão, pela Débora, pelo Lucas e pela namorada dele. Dá forças para eles lutarem, Senhor, contra essa doença, Senhor. É uma doença que tira a força das pessoas. E somente a Tua intervenção, Senhor, para tirá-los dessa doença e restaurá-los. Pedimos que eles sejam curados e sejam libertos dessa doença. E mais do que isso, Senhor, que eles conheçam a Tua palavra e que eles sejam salvos por Ti, Senhor. Também pedimos pela nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando o pastor Daniel, a Lili, os filhos, também abençoando o pastor Binho, a Katsui. Pedimos também pelo Daniel Tanaka, pela Maraísa, que a Tua paz, Senhor, que a Tua misericórdia esteja sobre eles, dando eles, Senhor, sabedoria, derramando, Senhor, discernimento e que toda a palavra, Senhor, seja colocada neles e que eles sejam, Senhor, totalmente usados para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado pela vida deles. Obrigado pela nossa igreja e pedimos, Senhor, pelo retorno das atividades, que o Senhor esteja providenciando, Senhor, tudo que nós precisamos e toda habilidade, todo discernimento, toda prudência que a gente precisa.
Em nome de Jesus é que nós pedimos e te agradecemos, ó Pai. O Senhor é Deus e louvado seja o teu nome para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que a paz esteja com vocês. Em nome de Jesus. Amém. No Salmo 69, nós podemos ler ali no final do trecho o quanto Deus realmente pode presentear aqueles que o amam com a sua terra, com aquilo que nos é prometido, né, pelo nosso Senhor. Aquele salmista também fala sobre a questão, aquela relação de conflito, de muitas vezes de revolta, mas mesmo de agradecimento, mesmo de reconhecimento de que é o Senhor quem nos ajudará, quem nos apoiará em todo o tempo. Por isso que eu gostaria de convidar agora nesse momento vocês, igreja, e eu também, a gente cantar Eu Te Bendirei. Amém? Eu te bendirei, para tuas bênçãos eu provar. Teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto eu estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.
Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Olá, preste atenção nos avisos dessa semana. Olá, você deve conhecer algum amigo que esteja passando por algo parecido com uma depressão, não é mesmo? Você sabia que a depressão pode ter várias raízes? Pois é, no dia 31 de outubro, falarei sobre uma dessas raízes, que é a questão da identidade nebulosa, que afeta em especial os jovens e adolescentes. Não perca a oportunidade de convidar seus amigos para participar dessa live. Você pode usar o código dessa voucher que está aparecendo na tela agora, para conseguir se inscrever gratuitamente no site do Mais Barnabés. Não se esqueça, será no próximo sábado, dia 31, às 7h30 da noite. Te espero lá! Participe da campanha Juntos em Oração. A cada semana vamos orar por uma igreja diferente do Concílio Nikkei. Os motivos de oração podem ser vistos no culto online e nas redes sociais da igreja. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, temos um grupo de estudo bíblico online. Se você quer participar, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Nossa próxima palestra online vai acontecer no dia 28 de outubro. O tema será Entendendo a Dor, com a Tamira Aracaki. Faça a sua inscrição gratuitamente o quanto antes. Não deixe para a última hora. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Nós vamos agora falar um pouco dos nossos aniversariantes, quem fez anos de vida, quem está comemorando essa próxima etapa de vida. E nós tivemos na semana passada o Sérgio Sakata, a Eiko Otsubo e a Sara Martins. E nessa semana, no dia 29, nós teremos Itsuko Aizono. Parabéns a todos, vamos usar esse próximo cântico e esse momento para nós justamente aproveitarmos para compartilhar dessa alegria que a gente tem de poder estar com as pessoas que a gente ama e também de lembrar daquelas que fizeram parte, têm feito parte dessa jornada e também dos aniversariantes que comemoraram durante essa semana e dos que vão comemorar ainda nessa próxima semana agora. Amém? Vamos cantar agora Marcharemos. Queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem
Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Segunda Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas mesmo durante o tempo da quarentena, depositando ou transferindo para a conta da igreja. Os tesoureiros estão pedindo para utilizar apenas o Banco Itaú, porque vamos deixar de usar o Banco do Brasil. Você também pode ofertar qualquer valor por meio de cartão de crédito ou boleto bancário utilizando o link ou QR Code. Uma outra opção é agendar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Vamos orar pela oferta agora? Queria convidar todos a baixar as suas cabeças, fechar os seus olhos. Vamos entregar os dízimos e as nossas ofertas ao nosso Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é provedor de tudo e todas as riquezas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sustentado essa comunidade. Nós estamos aqui neste momento, podendo celebrar este culto, porque também o Senhor tem provido todos os recursos. Abençoa, Senhor, direciona com sabedoria, Pai, esses dízimos e ofertas que foram consagrados a Ti nessa manhã, que possam realmente ser para a Tua honra e glória e para a expansão do Teu reino, ó Senhor. Obrigado por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, nesse último cântico, nós vamos cantar o hino Sou Feliz, porque acho que expressa justamente que a conclusão daquilo que a gente tem vivido na perspectiva do reino, que é, apesar das dores, apesar das diferenças, apesar das dificuldades, das incertezas que a gente tem, nós somos felizes porque no final nós temos um Cristo que morreu por nós, que lembra de nós, que nos acolhe, que é Pai, que Ele é Salvador, que Ele tem todas as características de um Deus todo-poderoso, bondoso e amoroso. E por isso que a gente, acima de tudo, deve louvá-lo. Mesmo em meio a todo esse cenário que a gente está vivendo, acho que o que Deus espera de nós é o louvor para Ele, e sempre para Ele, em fidelidade e obediência a Ele. Vamos cantar esse hino Sou Feliz? Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu
que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Obrigado pelo tempo que você teve até aqui conosco. A gente teve um momento de louvor muito especial. Obrigado por a igreja também estar me acolhendo, mesmo que virtualmente. Eu me sinto muito acolhido e abraçado por cada um de vocês. Estou muito feliz de poder ter feito parte deste momento aqui. Eu queria também passar a mensagem agora para a Lili, que vai trazer a pregação de hoje, e por isso eu gostaria de orar. Amado Deus, cuida, Senhor, para que a palavra que o Senhor realmente trouxe à vida da Lili nesta manhã possa semear bons frutos na nossa vida, no nosso coração, possa trazer realmente à tona aquilo que precisa ser moldado e cuidado pelo Senhor. Cuida, Senhor, para que os nossos corações, os nossos ouvidos, olhos, em cada momento em que cada pessoa estiver vendo realmente essa pregação, possam ser olhados, ouvidos, Senhor, com todo carinho, com todo o amor, reconhecendo de que é o Senhor falando através da Lili para nós e por meio de nós, Senhor. Obrigado por tudo isso e pela vida dela. É o que eu oro, agradeço em nome de Jesus por esse período de louvor que tivemos nessa manhã. Amém. Bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos chegando quase ao final de outubro e nesse mês de outubro nós temos várias datas comemorativas. No dia 1º nós comemoramos o Dia do Idoso, né? Espero que vocês que receberam a lembrancinha da igreja tenham gostado. Nós também, talvez não tenha se falado muito sobre isso, mas no dia 3 foi o dia do dentista, né? Depois, no dia 13, foi o dia da fisioterapeuta ou do fisioterapeuta, né? E no dia 15, o dia dos professores. Você homenageou seu professor, sua professora? Né? E no dia 18 nós lembramos dos profissionais de saúde, né? Principalmente os médicos que nesse tempo de pandemia, junto com os outros profissionais de saúde, têm contribuído tanto, têm cuidado tanto da nossa saúde. E nós queremos agradecer a Deus pela vida deles. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado com tantas bênçãos celestiais e também bênçãos materiais,
bênçãos de pessoas que cuidam da gente em tantos aspectos diferentes da nossa vida. Pessoas que se interessam pela nossa saúde bucal, nossa saúde física, e também pelas pessoas que cuidam do nosso intelecto, que nos ensinam tantas coisas boas. Nós queremos te agradecer também pelos idosos da nossa igreja, não só da nossa igreja, mas por todas as pessoas que têm vivido bem e que têm sido um testemunho durante toda a sua vida, e o Senhor tem sustentado eles, e nós pedimos que o Senhor continue dando alegria, saúde, paz na vida deles, que eles possam continuar sendo uma bênção a todas aquelas pessoas que convivem com eles. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida deles e agradecemos, Senhor, por todos esses profissionais que têm dedicado sua vida cumprindo a missão de edificar a vida dos outros. Nós queremos também entregar esse tempo de mensagem, pedindo que o teu Espírito Santo também fale profundamente aos nossos corações, nos ensinando, Senhor, a sermos bons cuidadores de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje é sobre o autocuidado, né? Porque nós temos tantas bênçãos, né? De termos tantos profissionais de saúde que cuidam da gente, mas eu vejo que quantas pessoas, né, apesar de ter acesso a esses recursos, não separam um tempo para cuidar de si mesmo. Em outubro também é mês das mulheres se cuidarem, né? Prevenirem de doenças como câncer no seio, né, no colo de útero, né? Mas a gente percebe que mesmo o governo nos dando recursos, né, possibilidades da gente fazer exames com ônibus da mulher, isso, aquilo, né, posto de saúde, televisão fazendo propaganda, mas eu vejo que muitas mulheres, né, pelo fato de estar sempre ocupados cuidando dos outros, tem se descuidado e às vezes não tem se lembrado de cuidar de si mesmo. E eu posso dizer que não só as mulheres, eu acho que muitas pessoas que têm esse coração bom de servir aos outros, muitas vezes acabam negligenciando o autocuidado, o que é algo muito perigoso, porque quando a gente não cuida de algo importante, a gente sempre sofre as consequências disso. Eu quero ler para vocês um texto que está lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 a 16. É o apóstolo Paulo aconselhando o seu discípulo Timóteo, dizendo assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. No versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Essa orientação é muito importante. Ele diz, não sejas negligente para o dom que você recebeu. Embora nesse texto é claro, né, sobre a questão dos dons espirituais, né, mas todos nós recebemos de Deus também o dom da vida, o dom de termos esse corpo, que é um presente de Deus, né, e é uma responsabilidade nossa de cuidarmos de nós. Aqui nesse texto também fala que a gente não deve negligenciar esse cuidado e também não deixar de cuidar de nós mesmos e da doutrina, né? Cuidar da nossa saúde. Lembra, em um outro momento, ele também falava para Timóteo, né, tomar não só água, né, mas cuidando do seu estômago, né, que não estava muito bem. Então, esse cuidado próprio, né,
que envolve físico e também mental, né? E também com relação às nossas convicções, com o nosso conjunto de crenças, com o nosso pensamento. Isso é muito importante para a nossa saúde total, né? Então, medite nessas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos, né? Outra oração que eu faço por vocês, né, também inspirado lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Essa era a oração do apóstolo João, né? Bom, nesse tempo de pandemia, tenho pensado em muitos de vocês e orado para que vocês estejam bem de saúde. Mas mais do que bem de saúde, gostaria muito que vocês também estejam saudáveis em sua alma. E para que a gente tenha uma vida saudável, nós precisamos cuidar das nossas raízes. Assim como qualquer árvore frondosa que dá frutos, né, ela tem que ter raízes profundas e raízes saudáveis. Porque se algumas das suas raízes estão podres, a gente vê de cara no seu ramo, né, a sequidão, a doença que se espalha, né? E eu quero ressaltar as 5 raízes muito importantes para a nossa vida. Primeiro é a questão da identidade. Segundo é o estilo de vida. Terceiro são os nossos relacionamentos. E o quarto, a nossa saúde mental e emocional, né? E o quinto, não menos importante, é a nossa saúde física, né? Se a gente não cuida bem das nossas raízes, é claro que os problemas vão surgindo, né? E não preciso lembrar muito vocês, mas a gente vive num mundo muito tóxico, né? Com pessoas tóxicas também, né? Nós vivemos num mundo onde o sistema, né, não é justo, o ambiente não é perfeito, né? E essa pandemia nos mostra, né, que existem nos ares ou, né, em lugares que a gente não vê doenças, bactérias, vírus, né, que a gente não enxerga, mas que são potencialmente nocíveis para a nossa saúde, né? Fora isso, nós também vivemos num mundo onde as demandas são sempre maiores do que a gente é capaz de atender, né? Os problemas e os desafios podem sempre nos assustar, né? E nem sempre as coisas acontecem como a gente deseja, de acordo com nossos planos, né? Por isso, há muitas frustrações à vista, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que não faltam motivos, né, para a gente poder pegar uma doença, da gente ficar doente, da gente ser afetado pelo ambiente, né, pelo sistema, né, e pelas coisas que acontecem, né? Por isso, nós precisamos aprender a cuidar bem de nós mesmos para que a gente tenha resistência para o dia mau, né? Todos os médicos falam da importância da gente trabalhar preventivamente para que a gente possa ter uma boa imunidade, né? Porque o nosso corpo forte consegue combater, né, as coisas que, os elementos que de alguma forma vêm nos atacar e vêm tentar nos prejudicar, né? E nós somos alvos de ataque o tempo todo, de mosquitos até fungos, né? Agentes biológicos, químicos e até espirituais, né? Em Efésios, capítulo 6, versículo 12 diz: porque nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. E por isso que nós precisamos estar bem preparados e vigilantes, né? Quem não se vigia nesse tempo, né, está sempre prestes a ser, de alguma forma, atingido, né? Tanto por coisas físicas quanto por coisas espirituais.
E a gente não pode ficar desatento a essas coisas. O nosso autocuidado nos leva à vigilância, né? E nos leva a perceber, né, que se a gente está vulnerável a esses ataques, então a gente tem que redobrar os nossos cuidados, como está acontecendo agora, né, nessa pandemia. Todo mundo pensa em, antes de sair, colocar máscara, quando voltar, lavar as mãos, né, passar álcool gel nas coisas, né, tá sempre pensando como eu posso evitar a contaminação. E a gente tem que ter essa mesma presteza, né, para cuidar também da nossa alma. Né? No metrô, alguns anos atrás, tinha uma propaganda do próprio metrô, né, tentando prevenir os usuários dos ladrões, né, dos aproveitadores que estava sempre, né, tirando valores do bolso ou da mochila das pessoas. E é uma propaganda enorme, né, com um cara assim distraído, dizendo: é dos distraídos que eles mais gostam. E é verdade, né? O ladrão vem roubar, matar e destruir. O ladrão gosta de pessoas distraídas, né? Assim como o inimigo, ele gosta, né, de espreitar aquelas pessoas que estão muitas vezes vivendo no mundo da lua, que não estão focados nas coisas que precisam, né, e que de alguma forma são manipulados, né, por várias influências que existem por aí, né? Então, na Bíblia, em Marcos 14:38 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Em 1 Pedro 5,17 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes, né? O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa é uma realidade espiritual que a gente não pode negligenciar, né? No mês de setembro, por conta do Setembro Amarelo, a gente tem falado muito sobre a questão da depressão, né, as coisas que causam suicídio, e nos meus cursos eu tenho falado sobre essas 5 raízes que podem causar a depressão, né, porque não existem um tipo de depressão, existem vários tipos de depressão, né, e algumas origens comuns eu vou dizer para vocês. Então, primeiro, essa questão da perda da conexão com Deus, perda da imagem de Deus, a fome e sede de Deus, a perda da identidade. Porque quando a gente se desconecta de Deus, a gente perde o rumo. A gente não sabe de onde veio e para onde vai e para que serve a nossa vida. Essa confusão traz uma série de desmotivação na nossa vida, porque realmente, se você for pensar profundamente, qual é o sentido da vida se não é o sentido que Deus dá pra gente, né? Segunda raiz é o estresse. E quem não está estressado hoje, né? Esse estresse, né, em contínuo na nossa vida pode criar um burnout, um caos interno, né, que confunde e perturba, né, e acaba afetando até realmente a nossa saúde física e mental. Outras coisas, né, tem a ver com relacionamentos e emoções destrutivas, né, e também perdas, né, sofrimentos físicos e mentais, né. Todas essas coisas podem levar as pessoas à depressão, né? Então, por isso que eu tenho pensado que é tão importante cada um de nós aprendermos a cuidar de nós mesmos, para não deixar que a gente adoeça de um tal modo que a gente perca também a alegria de viver, né? Então, eu vou começar falando um pouco sobre o cuidado do seu corpo, né? Eu queria que você entendesse que o seu corpo não é só seu, né? Ele foi dado por Deus, foi confiado para você, para que por meio do seu corpo você possa glorificar a Deus, né? E como a gente deve cuidar do nosso corpo?
né? Buscar um estilo de vida equilibrado, né? Hoje em dia parece que há tantas pressões, né? E as pessoas vivem de uma forma tão pressionada, né, que não sabem direito como administrar os seus horários, né? Então a gente vê muitas pessoas, principalmente jovens, né, passando madrugadas, acordados, às vezes estudando, às vezes jogando, às vezes assistindo, conversando com os amigos, né? E aí o sono fica desordenado, né? E quando a gente afeta no sono, a gente afeta em toda a restauração do nosso corpo, né? E muitas coisas começam mal por conta da gente não ter dormido e descansado bem à noite, né? Então é muito importante você programar o sono suficiente. Na Bíblia fala do descanso semanal, né? O sábado, né? Que não sei se vocês lembram, mas está lá dentro dos 10 mandamentos. E se está lá é porque é extremamente importante. É tão santo, tão importante quanto não adulterarás, né? Então, mas muita gente negligencia essa ordenança, né? E acaba trabalhando, né, de segunda a segunda, não dando descanso para o seu corpo e nem para a sua alma, né? Outra questão também, né, que os nutricionistas enfatizam muito é a importância de alimentarmos-nos saudavelmente, porque a gente é aquilo que a gente come, né? E Deus deu tantas coisas maravilhosas, saudáveis, né, para a gente se alimentar, mas a gente muitas vezes também negligencia esse cuidado, alimentando-se apenas para a gente saciar a fome ou saciar apetite, mas não cuidando daquilo que pode realmente nos fortalecer, né? Para isso, você também precisa dedicar um tempo para planejar o cardápio, comprar as coisas na feira, né? Mas, de novo, o excesso de atividades faz com que as pessoas recorram num caminho, às vezes, sempre mais fácil, né? Outra coisa também, né, difícil hoje em dia, né, é ter uma vida de exercícios moderados, né? Muita gente fica muito parado, né? A televisão tem falado muito sobre isso, o sedentarismo, né? A gente trabalhar o tempo todo na frente do computador, né? Essa falta de movimentação no corpo também não libera, não põe para fora as toxinas que às vezes a gente mesmo produz. Então todas essas coisas acumuladas no nosso corpo trazem malefícios, né, a nossa vida e a nossa qualidade de vida, né? Por isso nós precisamos estar sempre atentos aos sinais que o nosso corpo dá, né? Bom, agora eu quero falar sobre o cuidado com a sua alma. Eu gosto muito do Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, de onde procedem as fontes de vida. No Antigo Testamento, quando falava de coração, eu não estava falando desse órgão, né, que hoje nós chamamos de coração. Mas o Lev tem a ver com o seu homem interior, com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os seus desejos, né? Aquilo que as pessoas não veem por fora, mas que você sabe que acontece lá dentro. É isso que você tem que guardar, cuidar, né? Perceber, né? Limpar, né? Então, as emoções, muitas vezes, têm levado as pessoas a tomarem decisões, às vezes precipitadas, agressivas, destruidoras, né? Às vezes as emoções, né, que deveriam ser bons para a nossa vida, muitas vezes acabam tendo um papel de protagonismo e nos levando a fazer coisas que não fazem bem para nós mesmos, né? Então, por isso que é muito importante a gente calibrar, né, nossas emoções com os nossos pensamentos. E esses pensamentos devem vir do alto. Por quê?
justamente pela nossa mente ser muito vulnerável às sugestões, ao tudo, né, que a nossa sociedade às vezes impõe para a gente, os valores, os desejos, às vezes os nossos pensamentos estão desviados do foco, né? Estão muito distantes dos pensamentos que vêm lá do alto. Por isso, né, é que lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, nos diz qual é a adoração que Deus espera de nós, né? Ele diz: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Esse é o culto racional que Deus espera de nós, né? Um sacrifício vivo, né? Apresentar nosso corpo diante do Senhor, e também a nossa mente deve estar sempre sendo renovada a partir dos pensamentos que vêm lá do alto, né? Então, nossa responsabilidade de nos apresentarmos diante de Deus diariamente no altar da adoração, né? E ter o coração sempre purificado com o sangue de Jesus, buscando sempre fazer o que é bom, o que é agradável ao Senhor, né? Por isso, peço a vocês que não vivam no automático, né? Não vivam nos impulsos, mas lembre-se que você é responsável pelos seus pensamentos, né? E porque os seus pensamentos vão afetar nos seus sentimentos, e os seus sentimentos vão acabar afetando nas suas ações, e as suas ações vão afetar nos seus relacionamentos. E por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de se relacionar com outras pessoas hoje, né? Por quê? Porque as suas atitudes, os seus sentimentos, os seus pensamentos estão todos distorcidos, né? Então a gente precisa endireitar a nossa vida a partir da nossa mente, na mente de Cristo, para que a gente possa viver verdadeiramente uma vida de amor a Deus e ao próximo, como a nós mesmos, né? E também da gente não esquecer das conexões vitais, o nosso tempo com Deus, né? Você tem separado tempo para ouvir a Deus, falar com Deus, né? Um tempo para você mesmo, né? Então, esse negócio de autocuidado, né, não é só se maquiar bem, sabe, vestir roupas bonitas, não tem nada a ver com consumismo, né? Todas as propagandas levam a gente a pensar que cuidar de bem é gastar dinheiro com cosméticos e outras roupas e coisas assim. Na verdade, cuidar-se bem tem a ver com você dar um tempo para você ouvir o seu coração, cuidar, né, do seu corpo, da sua alma, né? Cuidar da sua família, que é a extensão, né, de você, e um tempo também para conversar com amigos, tomar um chazinho, né, com eles, ligar para eles, fazer alguma coisa juntos, né? E nossas relações com os nossos irmãos em Cristo, que deve ser uma relação equilibrada também, de dar e receber, né? Relação de prestação de conta, de mentoria, né? Buscar crescer uns, né, com os outros, né? Servindo e cuidando dos irmãos que precisam, mas também pedindo ajuda quando a gente precisa, né? Ninguém é super poderoso de achar que não precisa de ajuda dos outros, né? Vocês têm orado pelos seus irmãos, você tem se preocupado com eles, né? E quando você não está bem, você tem pedido ajuda, você tem buscado também cuidado para você, de poder abrir seu coração e dizer, puxa, orem por mim, né? Não estou muito bem, né? De ter essa humildade de pedir ajuda também, né? Então, pense no autocuidado multidimensional, né? Nesse mês de outubro, você que é mulher, separe um tempo para cuidar da sua saúde. Vai ao seu médico, né? Sua ginecologista, né?
procure se cuidar, faça seu exame anual, né? Não importa se é homem, mulher, né, idoso ou não, né? Procure separar um tempo para mexer com o seu corpo, né? A não viver apenas para o trabalho, mas separar um tempo para servir, né? Tanto em casa quanto fora, né? Cuide do seu emocional, dos seus relacionamentos com famílias e amigos, da sua alimentação e da sua vida de fé, né? Muitas pessoas têm sentido uma certa crise, né, espiritual com toda essa mudança. Mas eu creio que toda crise tem um bom propósito. E eu espero que esteja servindo para você repensar sobre a sua crença, o seu estilo de vida, os seus valores, né? E que tudo isso possa fazer você se aproximar ainda mais de Deus, ainda mais das pessoas, né? Bom, então, esteja atenta no equilíbrio, né? Volto a dizer, não perca a sua conexão com Deus, né? A gente está distante, às vezes, da comunhão da igreja, mas todos os dias você tem mais tempo para estar sozinho com Deus, né? Então, aproveite também para descansar e adorar, né? Cuidar das suas atividades domésticas. Eu tenho achado muito legal muitos pais falarem assim, puxa, eu sei que está mais difícil ter as crianças em casa todo esse tempo, mas eu agradeço a Deus porque eu tenho conhecido melhor meus filhos e eu estou podendo atuar mais de perto, corrigir mais de perto, ensinar mais de perto, conhecer mais de perto meus filhos. E eu fico muito feliz com essas constatações, né? Porque são momentos que a gente não tem mais como resgatar depois, mas é o que a gente pode aproveitar no momento, né? Então, se você tem tempo, aproveite para estudar, ler, alimentar a sua alma, né? Separar um tempo para você fazer conexões com seus amigos, né? Ter um tempo de lazer, exercício, brincar, né? Alimentar-se melhor, né? Então, não permita que essas pressões externas, né? Estressem você ao ponto de deixá-lo mais doente, né? A gente sabe que na vida os conflitos, a oposição, relacionamentos quebrados são estressantes, assim como crise, né? Essa questão do perigo, instabilidade, né? A mudança repentina, brusca das coisas, daquilo que você conhece, tudo isso traz uma certa instabilidade emocional, né? Perdas, insucessos, né? Quantas lojas, quantos negócios se fecharam nesse tempo, né? Ou até acidentes, doenças, né? Perdas, né? Competições, rejeições, todas essas coisas têm uma potencialidade de nos desestabilizar. Mas essas são causas superficiais, né? Porque a causa principal, você vai perceber que está numa crença errada. A crença errada de que a minha vida está fora de controle, não vou conseguir forças para vencer todo esse estresse na minha vida, né? Quando você acredita nisso, você realmente, né, se desbanca. Mas se você colocar a sua confiança no lugar certo e você crê de que, sabe, Deus permitiu essa experiência inquietante na minha vida para me abençoar e revelar as minhas fraquezas, então eu posso ter um coração agradecido, né? Até mesmo por essas pressões que me empurram para mais perto dele, né? E que me permitem, né, deixar que Cristo seja a minha força, né? Porque na Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso, às vezes, encarar isso sozinho, mas Deus está conosco, né? E por isso nós podemos vencer mais essa etapa, né? E a promessa de Deus aos seus filhos é muito clara, né? Ele diz para o apóstolo Paulo, que diz para a gente,
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bom, muitas pessoas hoje estão sofrendo esses transtornos emocionais, né? Então, se isso estiver acontecendo, né, então, posso dizer para você, ouça suas emoções, né? Perceba se você anda constantemente irado, frustrado, né, com raiva, irritado, né, ou preocupado, ansioso, em pânico, né? Ou sentindo-se culpado, né? Sentindo autocondenação, angústia, né? Essas são as 3 emoções básicas, né, que trazem maior toxicidade na nossa vida, que é a questão da ira, medo e a culpa. Eu vou deixar a ira e o medo num outro momento, porque senão o tempo de hoje não vai dar. Mas eu gostaria de trazer à sua memória o que a Bíblia nos fala sobre isso, né? Dr. Don Colbert diz que há emoções que bombeiam hormônios de estresse dentro de nós, né? Que é a adrenalina e cortisona ao nosso corpo. E se essa descarga contínua não for verificada, eles podem corroer o corpo da forma semelhante ao que o ácido corrói o metal. Mesmo que a fonte do estresse tenha se acalmado, os níveis desses hormônios continuam altos e podem continuar o seu trabalho danoso. É por isso, né, que uma mente não descansada, uma mente conflituosa, uma mente angustiada pela culpa, pela ira, pelo medo, né, podem fazer tão mal a nós. Por isso, uma forma de autocuidado é você ouvir as suas emoções, né? E passar pelo processo de desintoxicação emocional e espiritual. As emoções são presentes de Deus para a nossa vida, mas depois da queda, da entrada do pecado nesse mundo, nossas emoções podem ser bastante distorcidas e nos levarem a caminhos tortuosos, né? A ira santa seria para combater as injustiças, mas muitas vezes a nossa ira não é esse tipo, né? São iras referentes a frustrações das nossas cobiças, né? O temor que era para a gente evitar o mal ou ter cuidado por quem nós amamos, hoje, de alguma forma, nos oprime a tal ponto que a gente não consegue fazer as coisas por medo de que algo aconteça fora do nosso controle, né? Então o temor, a ansiedade está muito ligado com o nosso desejo de controle pessoal, né? Esquecendo-nos de quem realmente controla esse mundo. E a culpa, né? Que Deus nos deu uma consciência, né? Que quando ela está em ação, numa ação saudável, ela nos faz lembrar o que é certo, né? Nos faz evitar o erro e nos faz entristecer quando a gente escolhe algo errado, né? Mas por conta da nossa sociedade, vamos dizer, sem muitos valores estabelecidos, as pessoas já não sabem, né, se aquilo é errado ou não. A própria palavra pecado é quase um palavrão para as pessoas. As pessoas não aceitam, né, que existem pecados, né, coisas nocivas. Mas o fato é que todas essas emoções nocivas estão ligadas de alguma forma com pecados no nosso coração, né? Então, essa culpa que seria para nos levar ao caminho de volta e buscarmos arrependimento, hoje em dia as pessoas têm lidado com a culpa, sabe como? Através de uma tentativa de autoexpiação,
né? Então essa coisa de expurgar, né? Aquela sensação de angústia que ela não sabe o nome disso e que só sente alívio quando a pessoa se corta, quando se machuca, se automutila, né? E as pessoas não entendem por que isso traz um prazer. Algumas pessoas explicam que é a questão da, né, adrenalina ou das coisas que são liberadas. Mas, na verdade, isso tem muito a ver com a angústia de saber que o seu pecado precisa ser expiado. Só que como ele não sabe o caminho que Jesus já nos ofereceu, é uma tentativa, como na Idade Média, das pessoas tentarem expiar as suas próprias culpas, destruindo a si mesma. E hoje a gente vê tantas pessoas que parece que se odeiam, né, que não se amam, que ao invés de se cuidar, né, ela escolhe caminhos de autodestruição, né? E é isso que nós precisamos acordar e saber que quem faz isso na nossa vida é o inimigo que quer vir nos roubar a alegria de viver, matar nossas esperanças e destruir a nossa vida. Então nós não podemos ficar de mãos cruzadas e achando que a gente não pode fazer nada. Pelo contrário, nós precisamos acordar e ficar vigilantes e ficar atentos aos sinais dentro de nós. Será que nós temos cuidado bem do nosso corpo, né? Bom, sobre a culpa, eu queria dizer que a Bíblia é muito clara ao dizer que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? E a tristeza que Deus permite na nossa vida é sempre uma tristeza para o arrependimento que leva à salvação. E não a tristeza que produz a morte, que é o tipo da tristeza segundo o mundo, né? Então, se você sente algum tipo de vergonha, inadequação, condenação, né, isso está te amargando, né, você deve então levar a sua culpa diante de Deus. Pense, né, em que sentido você se sente culpado, né? E talvez você possa conversar com um amigo, né, que também teme a Deus, para te mostrar, né, se essa culpa é falsa ou verdadeira, né? E principalmente use as Escrituras como o seu único padrão para identificar a sua culpa, se ela é verdadeira ou não, né? Por isso que quando o apóstolo Paulo fala para o Timóteo, né, cuide de você e da doutrina, né? A doutrina é o conjunto de fé que você carrega, né? De pensamentos, crenças que você carrega. Porque se as crenças não forem enraizadas na palavra de Deus, que é a verdade, né, que é a revelação de Deus, você está sempre sofrendo angústias por não saber se suas referências são verdadeiras ou boas, né? Então, se você pecou, assuma a responsabilidade pelo seu pecado e confesse os seus pecados, como diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para perdoar, mas para nos purificar de toda a injustiça, né? Porque Deus não tem prazer em nos condenar, pelo contrário, nosso pecado já nos condena, né? Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, né? Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, por isso que ele teve que morrer na cruz por nós, né? Então, o que nós podemos fazer é agradecer a Deus pelo dom do seu Filho, né? Que é a salvação, né? Que pagou pelo nosso pecado e nos deu perdão. Então, agradeça a Deus por esse perdão tão gracioso, né? Tão imerecido. E pare de viver no passado, né? Desista de viver no sofrimento do passado. Desista da autocondenação, né? Aquilo que passou, passou, né? Não vivam no passado, né? E desistam também de recusar perdoar os outros. Porque quando você se recusa a perdoar os outros, a maldição vem sobre você. Porque
A única forma de Deus não perdoar você é você reter o seu perdão para os outros, né? Então, por isso, livre-se dessas toxinas que contaminam a sua alma, né? Arrependam-se dos seus pecados, né? Confesse seu problema para Deus e Ele é capaz de te curar e te purificar, né? Bom, outubro também é o mês das crianças. Na verdade, acho que essa é a data que na televisão mais se noticia, né, por conta da venda dos brinquedos, né? E eu não sou contra brinquedos, sabe? Mas eu sou muito contra esse espírito consumista que existe no nosso meio. E muita gente acha que tem que comprar presente para suas crianças, e muitas crianças até exigem, né? Por conta de que todo ano você acostumou eles assim. Mas eu queria dizer para vocês que o melhor presente que você pode dar para os seus filhos, sabe o que é? É dar a eles pais, mães, cuidadores saudáveis. Porque quando vocês estão bem, quando vocês estão cheios da graça de Deus, quando vocês estão cheios de justiça, quando vocês estão cheios de alegria, é essa saúde que você vai passar para eles. E é disso que eles mais precisam. Adultos emocionalmente, espiritualmente, fisicamente saudáveis. Eles precisam de você, do seu amor e do amor de Deus, né? Dê às crianças a oportunidade de conhecer esse amor infinito de Deus, do perdão maravilhoso de Cristo Jesus, da graça abundante, né, das misericórdias que se renovam a cada manhã, do perdão, da aceitação, sabe, tão generosa de Deus por nós. Esse é o melhor presente que você pode dar para as crianças, para seus filhos, para as pessoas que você cuida, né? Então, resumo, não negligencie o dom que você recebeu de Deus, né? Seu corpo pertence a Deus, mas é sua responsabilidade mantê-lo saudável e limpo, para que a habitação do Espírito Santo, né, seja pleno na sua vida, né? Se você permite que muitas sujeiras, pensamentos tóxicos habitem em sua mente, certamente terá consequência de sofrer uma infecção, ataque de inimigos indesejáveis. Honre a Deus através do seu corpo. Deus não se agrada de sacrifícios tolos que levam você a destruir o templo de Deus, quando você não descansa ou quando você não se alimenta o suficiente e de modo saudável, né? Então busque equilíbrio e sabedoria para a sua vida, né? Em Filipenses 4:5 diz que a vossa moderação seja conhecida por todos, perto está o Senhor, né? Em 2 Timóteo 1:7 diz, porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, busque esse equilíbrio, né? O equilíbrio tem muito a ver com a sabedoria, né? Na Bíblia fala, né, algumas coisas que não são sábias, né? Quem se deixa vencer pelo vinho, né? Quem se mata de trabalhar e não curte a vida, quem entesoura para os filhos, né? Quem fica se perguntando, por que os dias passados são melhores que os de hoje, né? E quem vive se preocupando com o dia de amanhã, né? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, considere Deus em todos os seus caminhos e comece bem o seu dia, né? Então, em Efésios capítulo 5, versículo 15 diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vivem. Não vivam como tolos, mas sim como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, mas você tem aproveitado bem o tempo para você se cuidar, para você cuidar das pessoas que estão convivendo com você, né?
Em Judas 1, 20 e 21 diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que vos conduz à vida eterna. E quanto a você, Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Como você pode cuidar de si mesmo? Você precisa aprender a receber esse amor de Deus, né? Esse amor que se renova a cada manhã. Você precisa aprender a receber o amor que vem do corpo de Cristo, vem dos outros, né? E você precisa prestar atenção, né, ao que as suas emoções, os seus pensamentos, o seu corpo está te comunicando e crescer em discernimento das suas necessidades e sem descuidar da sua necessidade espiritual. E por fim, né, nós precisamos aprender a dar, né? Precisamos estar bem para efetivamente amar e servir aos outros, porque nós fomos projetados para servir a outro, para nos doar a outro, né? E nisso está muito a nossa alegria, né? Lá em Atos 20, 35 diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Doar-nos aos outros nos traz alegria, né? E Deus quer encher nossa vida de alegria. Alegria é uma das emoções mais positivas, mais construtivas, né? E que nos fazem tão bem, né? Por isso que na Bíblia também nos fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo outra vez, alegrai-vos. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém? Né? Então, eu quero terminar com uma oração, né? Se você está cansado hoje, se você está desanimado, se você sente que o seu coração está cheio de toxinas, hoje eu te convido a entregar todas essas coisas no altar de Deus. Diga a Ele: Deus, eu estou cansada de carregar todas essas coisas, eu não quero mais. Coloco diante do teu altar, porque o Senhor já morreu na cruz por mim, perdoou meus pecados, carregou minhas culpas e me deu um novo coração. E hoje eu quero aceitar esse novo coração na minha vida. Eu quero entregar a minha vontade, os meus pensamentos, os meus desejos. Eu quero, Senhor, colocar-me diante do seu altar e pedir que o Senhor me limpe, me purifique mais uma vez e me use. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor sempre pretendeu que a gente tivesse uma vida abundante. E essa vida que eu quero para mim, para os meus irmãos. Deus, encha-nos com a tua graça, encha-nos com teu amor, renova as tuas misericórdias em nossas vidas e que a gente possa viver sempre esperançoso no Senhor, com os olhos fitos em ti e com o coração fortalecido com a tua palavra. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção então. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.